Oi gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia de estudo. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 24, que é o Não Ponhais a Candeia Debaixo do Alqueire. Vou conversar um pouco com vocês sobre os itens 17 a 19, que se chama Carregar Sua Cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E aí, antes da gente começar, eu queria propor como objetivos desse estudo que a gente compreenda o que é carregar a cruz e compreenda o que significa essa cruz propriamente dita. Para iniciar nosso estudo, eu vou ler aqui uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O número da mensagem é 74 e se chama Nossa Cruz. Vamos lá. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é o processo, a perfeição é o fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm, cada qual, a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquirir consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Então vamos aqui à nossa prece inicial. Querido Pai, Irmão Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo dos teus ensinamentos. Que a espiritualidade amiga possa nos amparar para que nós possamos compreender da melhor forma a lição de hoje. Te pedimos que proteja cada um de nós e também aqueles que não puderam estar presentes aqui conosco. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, gente, vamos lá. Vou ler aqui os itens 17 e 18 e depois vou comentar um pouquinho. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. São Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Item 18. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? E aí ele cita como referência os 4 evangelistas. São Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36. São Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25. São Mateus, capítulo 10, versículos 38 e 39. E São João, capítulo 12, versículos 25 e 26. Então, analisando aqui o texto superficialmente,
a gente já vê que trata-se de um convite de Jesus feito tanto aos discípulos quanto ao povo ali que o rodeava. Um convite para seguir ele e tratar de carregar a sua cruz. Mas aí, o que significa, né? Como que a gente pode entender melhor essa passagem? O que realmente ele quis dizer? A gente pode ver por cada um dos trechos. Nesse trecho aqui que ele fala: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significaria vir nas minhas pegadas? Vir nas minhas pegadas a gente entende como sendo um chamamento de Jesus a seguir o caminho dele e a tê-lo como guia, né, para a conquista da verdadeira felicidade e em prol da felicidade também dos outros. E aí, quando ele fala também renuncie a si mesmo, seria justamente abrir mão das nossas fragilidades. O que seriam essas fragilidades? Seriam, por exemplo, né, nossa preguiça, os nossos medos, orgulho, egoísmo, que estão sempre ali atrapalhando a gente na nossa evolução. E tudo isso no intuito da gente se renovar espiritualmente. E aí que vem, né, a grande questão, que ele fala: tome a sua cruz e siga-me. Mas aí, o que seria essa cruz? É aquela cruz no sentido verdadeiro, que seria a cruz de madeira carregada, ou seria mais num sentido figurado? E se for no sentido figurado, o que se carregar a sua cruz quer dizer, né? Bom, conforme a mensagem lá do início, carregar a nossa cruz seria carregar todas as nossas dificuldades e todos os obstáculos, né, pelos quais a gente passa, os quais podem ser com relação ao nosso convívio com os outros, mas na maioria das vezes são somente consequências de atos que a gente fez no passado e que agora a gente vem resgatar. E é importante a gente lembrar que, apesar da gente, graças a Deus, sempre ter essa ajuda, seja física ou espiritual, para carregar a nossa cruz, ela é intransferível. Ou seja, cada um é responsável pelos seus atos. Não tem como eu ser responsável pelos atos que são consequências de ações de outra pessoa. Então, cada um é responsável por sua cruz. E aí, no final, né, Jesus finaliza dizendo: siga. E, assim, fazendo uma reflexão sobre essa questão de seguir Jesus e carregar a sua cruz, a gente, lembrando daquela época, a gente entende que não era uma coisa fácil. Muito pelo contrário, era um grande ato de coragem, porque Jesus mesmo era muito perseguido e assim também eram perseguidos todos aqueles que o seguiam, né, os seus discípulos. E lembrando disso, tem várias histórias, né, a respeito de Pedro. E isso me lembrou aquela vez em que Jesus fez aquela predição de que Pedro ia negá-lo 3 vezes até antes do galo cantar. E é bem engraçado porque Pedro, apesar de ser uma pessoa muito boa e estar sempre perto de Jesus, sempre ali ouvindo seus ensinamentos, ele realmente fez como Jesus tinha predito, ele realmente o negou 3 vezes. E logicamente que ele, assim como todos nós, estava suscetível de errar, né? Porque nós somos imperfeitos. E graças a Deus a gente pode aprender com os nossos erros. E assim foi que Pedro também aprendeu com os erros dele, né? Após a ressurreição de Jesus. Então, se naquele tempo já era difícil, imagina hoje, né? Mas assim, pelo menos no Brasil, onde a maioria é cristã, comparando ao passado, não é tão difícil porque a gente não sofre mais esse tipo de perseguição, né? Perseguição por ser cristão, por acreditar em Jesus. Na verdade, a nossa maior dificuldade atualmente, que eu vejo, né, assim, na minha opinião, é lidar com as nossas dificuldades, com as nossas fragilidades, ali, como eu falei anteriormente. E a dificuldade também relacionada a gente se dispor realmente a seguir os ensinamentos de Jesus. Então fica aí esse pequeno comparativo, né, de como a gente tem, por um lado, maior facilidade de seguir Jesus hoje em dia, e por outro lado, a gente tem nos atrapalhando as nossas próprias escolhas, né?
E além disso, como esses obstáculos e dificuldades estão muitas vezes ligados às nossas escolhas que a gente tem aqui na Terra, aos exageros que a gente faz em relação a coisas que não são muito úteis para o nosso amadurecimento espiritual e moral, a gente pensa e naquelas pessoas que às vezes não têm nem um mínimo, às vezes elas não são nem passíveis de estar fazendo, né, esses exageros que às vezes a gente faz, como para elas não deve ser também mais difícil carregar essa cruz. Então a gente também tem que olhar por esse lado. Às vezes a gente reclama tanto e para outras pessoas está até mais difícil. E às vezes elas conseguem lidar melhor do que a gente com as dificuldades. Aí, gente, vamos analisar agora o próximo trecho, que é bem importante também. É o trecho em que ele fala: se alguém quiser vir nas... Errei, perdão. É o trecho que ele fala assim: porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. O que ele quis dizer com esta frase, que parece que uma coisa está negando a outra, parece que não faz muito sentido, né? Parece que ele falou o inverso do que ele queria realmente falar. Mas, na verdade, o que Jesus quis dizer com salvar a si mesmo e perder-se tem muito a ver com a questão de que quem tem como único e principal objetivo só desfrutar da vida na Terra, só dando prioridade aos exageros, a viver a vida como se ela fosse uma só, como se não houvesse amanhã, vai se perder justamente porque a felicidade terrena é uma felicidade momentânea. E aí acaba que esta pessoa pode ser qualquer um de nós, não estou nem julgando, acaba que essa pessoa perde um tempo que ela poderia estar utilizando para o seu desenvolvimento, perde esse tempo, vive a vida à toa e acaba não progredindo. E isso significa perder-se. Já quando ele fala assim: se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Como assim se perder e não por amor de Jesus? Quem que se perde por amor de Jesus? Mas aí quando ele fala se perder, ele está se referindo a quem renuncia, já ao contrário do que eu falei anteriormente, a quem renuncia mesmo todos esses exageros terrenos e enfrenta suas próprias fragilidades com o objetivo de mudar. E aí, quando a gente pensa melhor em se melhorar, e ao mesmo tempo, para a gente se melhorar, a gente tem que ajudar o próximo, a gente acaba progredindo. E isso é salvar-se. E esse trechinho, acho que ele se resume muito bem naquela passagem que Jesus fala sobre ajuntar tesouros no céu. Ele fala: não acumuleis tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem corroem e os ladrões roubam. Acumulais tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro também está o teu coração. Então, a gente se salva por seguir a Jesus, e por seguir a Jesus nós estamos melhorando a nós mesmos. Já o contrário não acontece se a gente só pensa em sobreviver aqui na Terra e não pensa no nosso futuro, não pensa no nosso desenvolvimento espiritual. Agora que a gente já entendeu os principais pontos dessas passagens bíblicas, vou iniciar aqui a leitura do item 19. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades: considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Aqui no início do parágrafo, ele fala sobre quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa. O que será que ele quis dizer? Por que os homens iriam nos perseguir? Por que as pessoas iam perseguir umas às outras por causa de Jesus?
E aí eu entendo essa perseguição como dificuldade de entendimento entre os homens a respeito de Jesus e todos os ensinamentos que ele deixou. E aí, então, apesar dessas perseguições sofridas, ele começa dizendo: rejubilai-vos. E ele finaliza dizendo que o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Então, isso quer dizer que a gente tem que ser grato mesmo por essa oportunidade de, apesar de passar por essas dificuldades, de a gente poder aprender com tudo isso e amadurecer como ser. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de quem deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Bom, quando Jesus, naquela roda de conversa entre os seus discípulos, começa a falar especialmente com Pedro, perguntando se ele o ama, 3 vezes. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Até que na terceira vez Pedro começa a chorar, e aí ele entende e volta. A gente pode até fazer um comparativo com aquelas outras 3 vezes em que ele negou Jesus. Quando Jesus pergunta isso de Pedro 3 vezes, para que ele guie as suas ovelhas, as ovelhas de Jesus, ele quer que Pedro entenda que não é nenhum privilégio dele estar sendo chamado a essa atividade. Muito pelo contrário, ele vai percorrer o mesmo caminho que Jesus fez, o caminho ali da sua crucificação, porque Jesus sabia que essa era uma tarefa muito difícil e que ia requerer muita renúncia de Pedro. Então ele confiou a ele isso. Da mesma forma que está escrito nesse trecho aqui do Evangelho, em que ele deixa bem claro que carregar a nossa cruz não é uma tarefa fácil. Haverá sempre diversas tribulações, assim como fazendo a comparativa dessa passagem aí de Pedro. Mas que a gente deve encarar isso com bom ânimo, com perseverança, com bastante fé, com bastante resignação, porque vai ser necessário para a nossa evolução, a fim de que a gente chegue no nosso fim, que é a perfeição relativa. Então, gente, assim que eu vou encerrar a leitura desses itens, a gente também está encerrando o capítulo. Eu espero que tenha sido de fácil compreensão, eu espero que tenha levado a outras reflexões, que a gente vai lendo, e a cada vez que a gente lê, a gente vai tendo outros entendimentos, às vezes bem interessantes. Boa noite a todos. Vou deixar vocês agora com a oração do servo imperfeito, que é uma oração muito bonita assim pra gente encerrar esse estudo. Oração do servo imperfeito. Albino Teixeira. Senhor, dura é a pedra, entretanto, com a tua sabedoria, temo-la empregada nas obras de segurança. Violento é o fogo, todavia, sob a tua inspiração, foi ele posto em disciplina, em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina, no entanto, no influxo de teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sob tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco, mas com a tua bênção de amor posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me, por acréscimo de misericórdia,
a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir.